Essa é uma sensação que ninguém gosta de sentir. Ninguém gosta dessa agonia, dessa angústia de não poder mexer seu corpo completamente, de ficar sem ar ou sufocado em um abismo sem poder clamar por ajuda. Sabe, aquela sensação que a água de um local pode subir e te sufocar, ou até mesmo a de que não podemos mais voltar atrás e simplesmente somos obrigados a continuar indo e indo mais e mais fundo, até que a ansiedade e a agonia tomem conta do seu espírito. A claustrofobia é o medo irracional de espaços confinados. As pessoas afetadas geralmente se esforçam para evitar esses lugares, como elevadores, túneis e banheiros públicos. Mas evitar esses lugares pode reforçar o medo. Algumas pessoas com claustrofobia experimentam ansiedade leve quando estão em um espaço confinado, enquanto outras têm ansiedade severa ou até mesmo ataque de pânico. A claustrofobia é frequentemente causada por um evento traumático vivenciado durante a primeira infância. Esta sensação é retratada como insuportável por quem tem esse medo. É difícil de não sentir em lugares como esses. E o pior é que esses ambientes escondem algumas criaturas as quais não gostaríamos de ter um encontro, ainda mais sem poder se mexer corretamente, né? Quando falamos em claustrofobia intensa, alguns lugares vêm na minha cabeça, principalmente aqueles que estão embaixo de nós. Em alguns lugares do mundo, todo um sistema envolvendo uma engenharia é criado para manter os esgotos das cidades funcionando. Locais como escritórios, laboratórios, equipamentos, banheiros e toda uma rede funcionando quase que em segredo embaixo da terra. É como se pudéssemos viver naquele local. No jogo The Last of Us, esse quesito é explorado com perfeição. Em um mundo pós-apocalíptico, com infectados em todos os cantos, algum grupo teve a ideia de viver embaixo da terra. Lá vemos marcas de uma família, amigos e até mesmo uma escola para crianças. Porém, quando saímos dessa zona confortável e decidimos explorar essas tubulações, podemos se perder para sempre em um sistema que pode cruzar um estado. Esse canal gravava suas recordações e explorações feitas em vários locais. Após visitar uma rede de esgoto pela quinta vez, ele estava disposto a achar um caminho diferente. Porém, esta quinta visita seria diferente de todas as outras. Após um longo tempo no local, o homem começou a ouvir ruídos metálicos. Quando ele percebeu que estava perdido, a sua respiração começou a ficar ofegante e uma de suas lanternas começou a falhar. Enquanto a outra só tinha mais 1 hora de bateria, conseguimos ver o pânico do homem ao ver que poderia ficar no escuro e perdido naquele local. Estes barulhos que o perseguiam eram como pedaços de ferro se batendo, mas por sorte, ele conseguiu sair dali. A sua câmera não gravou tudo, pois ele ficou tanto tempo lá dentro que acabou ficando sem bateria. Ele levou sorte. O esgoto costuma ser a parada final de muitos exploradores e até de animais curiosos que não sabem onde estão se metendo. Apesar da maioria ter sorte de conseguir sair ou serem resgatados, outros não têm essa mesma sorte. E outro lugar que me deixa muito desconfortável são as catacumbas de Paris, que são nada mais nada menos do que ossuários subterrâneos
na França, que guardam os restos mortais de mais de 6 milhões de pessoas. Ele foi criado como uma forma de eliminar a superlotação de cemitérios que ocorreram após várias crises no país nos anos de 1970. Os restos das explorações mineiras resultaram em grandes túneis com mais de 300 quilômetros de distância, que hoje são usados como catacumbas. Durante os anos de 1990 e 1993, uma filmagem foi encontrada em uma das partes mais profundas das catacumbas. It's very bizarre. Occasionally also, he stops to photograph roomfuls of bones, which means that he's very, very deep inside the catacombs. We hear his breathing get louder and louder, as though something was scaring him. He's frightened. Occasionally he stops, perhaps to try to decide which way to run among all the many different corridors. He's running faster and faster and faster, deeper and deeper into the catacombs. And all of a sudden, o mais bizarro de tudo isso é o fato de que o homem nunca mais foi encontrado. Tudo que restou era sua câmera, que foi deixada para trás. E o fato de ele não ser encontrado deu uma repercussão muito grande, com muitos falando que aquilo era fake. Já outros acreditaram que não o encontraram, pois as catacumbas eram gigantescas. E é uma história bem bizarra. Mas se isso ainda não te deu agonia o suficiente, acho que devemos pular para o próximo tópico, o qual levará o conceito de claustrofobia ao extremo. Alguns dizem que quando estamos no útero de nossas mães, experienciamos a nossa primeira sensação claustrofóbica, e quando saímos, é como se quiséssemos reviver esse passado. E você pode achar isso bem estranho, mas há um hobby meio bizarro relacionado a esse assunto. A esperologia é um passatempo feito por aventureiros que não têm medo de se rastejarem por esses lugares sombrios e desconhecidos. Esse é John Edward Jones, um homem que desde criança amava as cavernas e o seu ambiente sombrio, pois o seu pai o levava desde cedo a essas expedições. Após a vida adulta, ele se formou em medicina e abandonou um pouco as explorações, mas ainda tinha aquele deslumbre das experiências do passado. No dia 24 de novembro de 2009, ele resolveu retornar e revivenciar aquelas experiências que ele tinha em família quando mais novo. Então John, com mais 10 amigos e familiares, resolveram explorar a Nutput Cave como uma forma de se conectarem novamente. Esta caverna é enorme, cheia de entradas estreitas e sem saída, repleta de insetos e vergaduras. É um local extremamente perigoso, além de possuir várias zonas submersas. É a caverna que coloca o conceito de claustrofobia em seu auge. Mas aquilo não assustou John. Em contrapartida, fazia anos que ele não entrava em uma caverna, e não era mais uma criança, e sim um homem de 1,80 m com mais de 90 quilos. O grupo de 10 pessoas foi dividido em dois. As crianças e alguns adultos exploraram as regiões menos perigosas da caverna à esquerda, enquanto os outros seguiram reto pelo que era chamado de o Grande Escorregador. Após cerca de 1 hora de exploração, John decidiu encontrar a entrada do canal de nascimento, um caminho estreito pelo qual os espeleólogos devem navegar com muito cuidado. Posteriormente, ele encontrou uma entrada que pensou ser a única e rastejou por ela. Ele começou a engatinhar usando os dedos, quadris e estômago, em um local com aproximadamente 25,4 centímetros de largura por 45,72 de altura, e como resultado, ele não tinha espaço suficiente para respirar. Naquele ponto, ele não tinha escolha. Ele precisava seguir em frente, pois não havia como fazer a volta. E quando percebeu, ele já tinha cometido um grande erro, um erro que arruinaria sua história. Aqui está um desenho da posição onde John ficou preso em um local sem saída da caverna. Ele estava de cabeça para baixo e não tinha como voltar e nem seguir em frente. Embora a caverna Nutput fosse popular, ela ainda não era totalmente mapeada, e John acabou por entrar em uma região desconhecida da caverna e ficou preso em uma fazenda localizada em um território desconhecido da caverna. Após algum tempo, seu irmão Josh o encontrou lá e tentou puxar o seu irmão, sem sucesso. Em uma trágica reviravolta nos acontecimentos, enquanto puxava as panturrilhas de John, ele acabou por deixar John deslizar ainda mais para baixo do poço. O pior é que agora,
ele estava preso de cabeça para baixo, com uma mão embaixo dele e a outra em cima. Josh, então, navegou em direção à entrada para pedir ajuda. No entanto, até então, John estava preso a mais de 121 metros da entrada da caverna e a mais de 30 metros da superfície. Isso equivale mais ou menos a um prédio de 10 andares e, nas 24 horas seguintes, mais de 100 equipes de resgate trabalharam febrilmente para liberar John. De acordo com o socorrista Sean Round, era muito estreito, muito estranho e difícil de levar os socorristas até lá. Ele afirmou ainda que os socorristas enfrentaram várias dificuldades. No final das contas, a melhor opção deles era usar um sistema de corda e polia para resgatar John Edward Jones da caverna Nut Put. Inicialmente, essa opção parecia estar funcionando bem. Depois de configurar o sistema, os socorristas conseguiram puxar John para cima. O progresso deles era lento e eles só conseguiam puxá-lo de um pé de cada vez. As coisas começaram a parecer muito promissoras. No entanto, uma tragédia aconteceu e uma das polias quebrou repentinamente, e isso acabou fazendo com que ele deslizasse novamente e fosse para o local onde ele estava inicialmente preso. Para tornar as coisas mais graves, durante todo esse tempo, ele estava preso de cabeça para baixo, o que exercia uma pressão tremenda em seu coração e corpo. Além disso, as suas condições físicas pioravam a cada minuto e ele estava tendo dificuldades em manter a consciência. Pouco antes da meia-noite, John parou de responder. Um profissional médico rastejou perto o suficiente para declarar o seu óbito devido à parada cardíaca e asfixia.